E se eu te dissesse que o momento em que tudo parece estar dando errado, pode ser exatamente o momento em que Deus está mais trabalhando na sua vida? Talvez hoje você esteja aqui com o coração pesado, com perguntas que não têm resposta, com a sensação de que fez tudo certo, mas colheu o oposto do que esperava. Você orou, você tentou, você foi fiel. E mesmo assim, as coisas começaram a desmoronar. E aí vem aquela pergunta silenciosa, que ninguém ouve, mas que grita dentro de você: Deus, por que comigo? Se você já sentiu isso, fique comigo até o final. Porque talvez o que você chama de fracasso seja, na verdade, o início de algo que você ainda não consegue enxergar. Quando tudo dá errado, nem sempre é o fim. Às vezes, é Deus mudando a rota, sem te avisar antes. E o que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento da sua vida. Tem dias em que a gente acorda já cansado. Não é cansaço do corpo, é cansaço da alma. Você olha para a sua vida e pensa: eu fiz tudo certo, ou pelo menos tentou. Tentou ser honesto, tentou ser fiel, tentou agradar a Deus, tentou fazer o bem. Mas mesmo assim, as coisas começaram a dar errado. Portas que se fecham, planos que desmoronam, orações que parecem não passar do teto. E aí vem a pergunta que machuca: Deus, onde eu errei? Porque, no fundo, a gente acredita que fazer o certo deveria nos proteger da dor. A gente acredita que quem planta o bem deveria colher o bem. E quando isso não acontece, o coração entra em conflito. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. Quando tudo parece fora do controle. Quando a lógica não explica. Quando a fé é colocada à prova. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar a forma como você enxerga esse cenário. Nem tudo que parece errado está de fato fora do plano de Deus. Existem situações em que a semente é boa, mas o processo é doloroso. A gente gosta de falar sobre colheita, mas quase nunca fala sobre o tempo em que a semente fica escondida debaixo da terra. Ninguém aplaude esse momento, ninguém vê, ninguém reconhece. E é justamente aí que muitos desistem. Porque semear cansa, semear dói, semear exige fé. O problema é que a gente quer entender tudo antes de confiar. Quer explicações antes de obedecer. Quer segurança antes de continuar. Mas a fé verdadeira começa quando as respostas não vêm. Existem momentos em que Deus permite que tudo dê errado aos nossos olhos. Porque Ele está trabalhando em um nível que não conseguimos enxergar. Você pode estar olhando para a sua história e vendo fracasso. Mas Deus está olhando e vendo propósito. Você vê perda. Ele vê livramento. Você vê atraso. Ele vê preparação. Nem sempre o errado significa castigo. Às vezes, significa redirecionamento. Tem caminhos que só mudam quando algo dá errado. Tem decisões que só são revistas quando o chão some debaixo dos pés. E tem histórias que só começam depois que os nossos planos acabam. Quando tudo dá errado, é fácil achar que Deus se afastou. Mas, muitas vezes, é exatamente o contrário. É Ele quem está mais perto do que nunca. O silêncio de Deus não é abandono. É estratégia. Ele está trabalhando enquanto você acha que nada está acontecendo. Ele está alinhando o futuro enquanto você só consegue enxergar o presente. E aqui está algo importante. A lei da semeadura é real, mas a geografia da colheita pode mudar. Você pode plantar em um lugar e colher em outro completamente diferente. Tem sementes que não dão fruto onde foram lançadas. Não porque eram ruins, mas porque o propósito delas era maior do que aquele solo. Talvez você esteja vivendo uma frustração hoje que não é o fim da sua história, mas o começo de algo muito maior. O problema é que a gente avalia a vida apenas pelo agora. Deus avalia pela eternidade. Enquanto você pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Deus está dizendo: você ainda não consegue ver o que isso vai gerar. Quando tudo dá errado, surge a maior tentação de todas: parar de fazer o bem, parar de semear, parar de acreditar. Mas é exatamente aí que você não pode parar. Continue sendo fiel, mesmo quando ninguém reconhece. Continue sendo íntegro, mesmo quando parece não valer a pena. Continue fazendo o certo, mesmo quando isso parece te atrasar.
Porque caráter não é construído quando tudo vai bem. É revelado quando tudo dá errado. Tem sementes que você nunca verá florescer. Mas alguém, lá na frente, vai viver o resultado delas. E talvez esse seja um dos maiores testes da fé. Confiar em Deus mesmo sem ver o fruto. Se hoje tudo parece perdido, examine a sua semente. Se ela é boa, continue semeando. Não desista no meio do processo. Agora, se você percebe que precisa mudar a semente, mude. Sempre dá tempo de recomeçar. Sempre dá tempo de corrigir o caminho. Mas nunca permita que a dor roube a sua fé. Nunca permita que a frustração endureça o seu coração. Porque com Deus, até os caminhos que parecem errados levam ao lugar certo. Talvez você esteja na fase em que tudo desmoronou. Mas o que você chama de fim pode ser só Deus te preparando para algo maior. Um dia você vai olhar para trás e entender. Vai perceber que aquela porta fechada foi proteção. Que aquela perda foi livramento. Que aquele não foi cuidado. E você vai dizer, se não tivesse dado errado, eu não estaria onde estou hoje. Então, se hoje tudo dá errado, confie, permaneça, continue. Porque Deus nunca perde o controle da história. E até quando parece que tudo está dando errado, está dando certo do jeito dele. E talvez hoje você ainda não consiga entender. Talvez a dor esteja tão recente que não dê para enxergar propósito nenhum. Mas confie, Deus está escrevendo capítulos que você ainda não leu. O que hoje parece confuso, amanhã será testemunho. O que hoje machuca, amanhã fortalecerá alguém através da sua história. Então não desista agora. Não pare no meio do processo. Permaneça fiel, mesmo cansado. Continue acreditando, mesmo sem respostas. Porque quando Deus está no controle, até os dias difíceis cooperam para um final que vai provar. Não foi em vão. Nunca foi. E quando esse dia chegar, você vai perceber que Deus estava te sustentando, até quando você achava que estava sozinho. Cada lágrima foi vista. Cada oração silenciosa foi ouvida. Cada noite difícil foi registrada. Nada passou despercebido aos olhos daquele que cuida de você com perfeição, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Por isso, respire fundo. Segure firme a sua fé. Não deixe que o momento roube aquilo que Deus já construiu dentro de você. Porque se hoje tudo parece dar errado, lembre-se, o capítulo ainda não terminou. E quem escreve a sua história nunca erra o final. E se você chegou até aqui, é porque no fundo, ainda existe esperança dentro de você. Mesmo ferida, mesmo cansada, mesmo silenciosa, ela ainda está aí. E essa esperança não é sua apenas. Ela é sustentada por Deus. É Ele quem te mantém de pé quando a vontade era parar. É Ele quem te carrega quando as forças acabam. Então siga, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo quando tudo parece dar errado. Porque a fé não é caminhar vendo o caminho inteiro. É dar o próximo passo confiando que o chão vai aparecer. E com Deus, Ele sempre aparece. Se essa mensagem falou com você, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso hoje. E lembre-se, o que você está vivendo agora não define o final da sua história.